Uma palavra para mim, para vocês, que diz assim, Gênesis 15, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Acho tão bonitinho ele, ele é pidão, tá certo? Temos que ser pidões. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este, Abraão, não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Amém? Esta é a palavra. Queridos, olhem para mim. A Má está na intercessão aqui por nós, trabalhando aqui, enviando. Deixa eu trazer uma palavra para a minha vida e para a tua. Se vocês viram o post que eu coloquei, tanto nos stories do Instagram e do Facebook, vocês perceberam que eu disse o seguinte: os sonhos de uma mulher. Como nós ainda estamos falando de Sara, que antes era Sarai, a minha princesa, a princesa da minha nação, mas que depois Deus muda o seu nome e tira Sarai, não, Sara, a princesa de todas as nações. Deus ensina uma coisa para Sara. Quando Deus diz princesa da minha nação, é importante. Mas a Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não é o Deus só da minha nação e nem da sua nação. Presta atenção nisso. O nosso Deus é Deus de todas as nações. Por isso é um perigo dizer assim, como eu ouvi já: Deus só está aqui na minha igreja. Deus só está na minha religião, pastor. Não. Deus está onde Ele é chamado, ensinado e pregado. Deus está onde se crê, presta atenção nisso, que seu Filho Jesus Cristo é o único Salvador. Deus está aonde se crê que o seu Espírito é o único Espírito Consolador. E Ele trabalha na vida dessa menina. Alguém me perguntou o que ela era de Abraão, na verdade. Ela era prima, por parte de pai, de Abraão. Tá bom? E essa menina, como Abraão, essa menina, gente, que foi considerada uma das 4 mulheres mais lindas de todos os tempos de Israel. Eu acredito, que Sara só perdeu para Eva, para Rav, muito especial. Voltamos, né? Sara foi assim, muito, muito, muito especial. Ela tinha um sonho, presta atenção nisso. Qual era o sonho de Sara, pastora? O sonho de Sara. Mãe. A senhora já teve esse sonho? Não. Mãe biológica, não. Nunca tive esse sonho de um bebê nascer de mim. Não. Eu acredito que eu fui mãe verdadeira de tanta gente,
até comum, e vocês vão entender. E aí, o que acontece? Pode desligar tudo, filho, por causa da transmissão, ela tá bem... E aí, o que acontece, né? Eles saem de vossa terra, de vossa parentela, né? Estou aqui raciocinando. Caminham uma distância grande. Deus olha para o Abrão, que quer dizer pai exaltado, faz dele Abraão, pai de muitas multidões, pai de multidões, pai de muitas nações. Forte, né? E ele diz exatamente isso para ele, quando Abraão disse para ele, que eu acabei de ler para vocês no início. Eu só tenho o Eliezer nascido, que não é meu sangue. E para ele vai ficar toda a minha herança. Para ele vai ficar o meu nome. Eu disse, não. O filho que eu tenho para você, Abraão, vai nascer de tuas entranhas. Passou dia, passou semana, pastora, passou mês, e o meu milagre não chega. Calma. O Senhor mandou eu te dizer hoje, calma. Tudo tem um propósito. Tudo tem um... E muitas vezes, irmãos, o nosso milagre não chega porque Deus precisa trabalhar na nossa vida e na vida dos nossos. Então, confia. Coloca aquilo que te deixa ansioso. Ser mãe. O sonho de Sara, ser mãe. E aí, resultado. Ela cansou de esperar. Quando ela viu que ela não tinha mais o fluxo das mulheres, vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Que ela não tinha mais vida no seu útero, nos seus ovários, nas suas trompas. Ela disse, Abraão, deite-se com Agar. Ele não quis, tá? Quero que vocês saibam disso, que ele não quis. E nem Agar queria. Olha o poder de uma mulher. Ela queria carregar uma criança, mas olha a infantilidade dela, na minha opinião, tá? A nossa ansiedade, ela nos torna infantis. Desculpa até a expressão. Inconsequente. Sem juízo. Todos nós passamos pelo que Sara passou. Nós precisamos aprender com essa princesa aí. Porque ela errou tão poucas vezes, mano. Se Agar, até aí, Agar a tratava bem. Porque Agar foi filha de Faraó, era uma princesa. Então você vê que pro Faraó pegar a sua princesa e colocar nas mãos de Abraão e de Sara, porque ele percebeu que aqui está uma família, e é a senhora família, né, gente? E aí, resultado, minhas pérolas. Até ali, a Agar, ela não era escrava, nunca foi para Sara. Não era escrava, não era concubina. Quando ela pede para o Abraão se deitar com Agar, presta atenção nisso. Dentro dela, Agar se tornaria, presta atenção, a segunda esposa de Abraão para lhe dar um filho, que era o sonho da vida dela. E ela era estéril. Mas qual o problema dela, pastor? Estéril. E de repente ela fica velhinha, estéril. E o Abraão, velhinho. Mas ainda resolvia os assuntos. Abraão não quis se deitar com Agar. Nem Agar quis Abraão. Mas aí, gente, Sara consegue. O que Sara lutou 50 anos para ficar grávida de Abraão e não conseguiu, presta atenção nisso. Agar consegue assim, ó. Acabou. Por quê, pastora? Ela era fértil, ela era parideira.
Não sei se você entende o que é uma mulher fértil. Encostou, fica. Então ela era muito fértil, a Agar, de ação, né, da Sara. Então a Sara ter gerado depois é um milagre. E eu vou provar isso. A criança nasce. Como é que se chama? Ismael. O pai dos ismaelitas, o pai dos árabes. E é um povo que até hoje é valente, é guerreiro, é trabalhador, é rico. É muita gente, porque uma mulher, assim, na nação árabe, cada mulher, ela gera gente. Não é um filho, 2 filhos, 3 filhos, não. Ela gera 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles nascem para viver ou para morrer, gente. Eles estão preparados. Eles nascem já, desde o ventre, preparados para viver ou morrer por Alá. Verdade, pastora? Sim. E é um povo, eu conheci um pouquinho eles lá, eles são trabalhadores, guerreiros, bravos, briguentos, mas amorosos. Então o pai chega, eles começam a beijar demais, eles chegam, pode acreditar nisso. E aí, resultado, a menina, uma vez só, nasce o Ismael. Até ali ela era, presta atenção, até ali ela era amiga de Sara. Mas quando o filho nasce, a Agar comete o maior erro da vida dela. Qual, pastora? Ela se acha, ela se sente. Nós não podemos chegar nesse nível de Agar. Por quê, mulher? Porque quando você se acha, não parece, mas o orgulho entra em nós. O eu sei, o eu sou, o eu faço, o eu aconteço, o eu mando. A gente começa a tomar atitudes que Deus não mandou. E ela começou a insultar Sara. Olha, porque Agar não podia tocar nessa profeta. Sara era profeta. Pode estudar isso. E ela começa a insultar. E aí, irmãos, a Sara começa a ensinar o menino dela. Ela chega na frente e diz: não aceito. Aqui você não vai ensinar meu filho. Agora o herdeiro de Abraão é... Entenderam? Não. E ela começou, na minha opinião, a entrar na tenda de Sara, que ninguém entrava. E se sentir a dona do arraial. Então o Abraão diz para ela: você viu? Abre ali um pouquinho, filha, quem sabe melhora, né? Nós estamos com algumas falhas no Facebook, gente. A internet está baixa, nos perdoe, tá? Por favor. Conexão baixa. E aí, resultado. Sim. Ela recebe a visita de... Eu tenho uma desconfiança que um deles era Gabriel. E eu tenho uma outra certeza que um deles era Melquisedeque, que a gente vai falar dele lá em Jacareí. Abraão estava debaixo de um carvalho, estava nos carvalhais de Manre. Eu conheci esse lugar, lindo esse lugar. E aí, resultado, um dos anjos chega meio-dia. Por que já pôs essa live meio-dia? Porque meio-dia é portal aberto, é visitação de anjos, tá? Tudo tem um propósito aqui não tem nada fora de propósito. E aí, resultado, os 3 chegam para Abraão, o melhor que Abraão tinha, ele preparou para aqueles 3 anjos. Eles comem, e aí um deles diz para Abraão: daqui a 9 meses, no tempo certo, a sua mulher... Para vocês entenderem melhor, eu vou falar na linguagem de hoje.
A Sara estava dentro da tenda. E era uma tenda que não se via, era como se fosse uma casa, muito bem, tecidos muito bem fechados, tá, gente? E quando a Sara ouve dentro da tenda, ela ri. Que o anjo falou que dali 9 meses ela ia abraçar uma criança. Aí o anjo pergunta assim para ela: por que você riu? Ela falou assim: eu não ri. Olha o perigo, ainda mentir para Deus ainda é meio perigoso. Eu não ri. Não diga que você não riu, porque você riu. Sabe quando é que a gente ri de Deus? Quando a gente acha que a nossa vida, quando a gente crê que a nossa vida nunca vai mudar, que as coisas nunca vão melhorar, que essa luta nunca vai passar. Não parece, mas você está rindo de Deus, eu também. A gente está rindo da palavra, das promessas, do que Deus prometeu. Sabe quando é que a gente ri de Deus? Quando Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente fala: eu não quero, coração, não estou com vontade, não vou fazer. Não é do ser humano que a gente ri. É de Deus que a gente ri. Não ria. O que Deus te falou, faça. O que Deus te mandou. Obediência atrasada é desobediência. E eu nunca mais me esqueci disso. Não se demore para obedecer. Não se demore para crer. Não se demore para seguir esse Deus, para andar segundo a sua palavra. Porque uma obediência que demora para ficar obediência, ela tem consequência. Entendeu? E aí o anjo falou assim: você riu sim. Ela falou: eu não ri. Você riu. E não diga que você não riu, porque você riu. Dali 9 meses, a madre de Sara foi aberta. Sara nasceu estéril e morreu estéril. Não, pastora, não é verdade. É. O útero, o ventre, beijão para vocês que estão entrando aí, que alegria. É que eu não posso não, eu me perco aqui. O ventre de Sara só foi aberto para nascer o milagre de Deus. Pastora, prova para mim mais. Provo. Depois que Isaac nasceu, presta atenção, os 3 anjos a visitam. Abraão se deita com ela. Nasce quem? Isaac. Riso. E esse riso veio que ela riu. E também é riso de alegria para essa casa. Você imagina uma mulher, tadinha, casada há 50 anos e velhinha já e não tem... Se melhora a internet aqui. Voltou a internet, está voltando e saindo, voltando e saindo. Tenham paciência, gente. Fica aí. Não, só para ir para trás, nessa mesma posição. Isso. Obrigada, Mar. E aí, resultado, gente. A gente está fazendo de tudo aqui para a conexão no Facebook não cair. Ela se deita com Abraão, nasce Isaac. Depois disso, ela podia ter vindo mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Porque Isaac não nasceu e Sara morreu. Ela teve no mínimo 20 anos, 30 anos a mais, não sei, com Abraão e Isaac. Por que a madre dela não continuou aberta? Porque de Isaac nasce a nação de Israel. A nação de Israel, glória à paz, é milagre de Deus. Vocês estão me entendendo? A madre dela só abriu para Isaac, para Israel. Para mais nada.
E o menino nasce, é feito aquela festa, e o menino é consagrado, e é uma alegria. E aí a luta começa, e aquilo fere Agar, aquilo fere Ismael. Agar já ensinava preceitos pagãos para Ismael. Ela insulta Sara e Sara maltrata. Pastora, era da índole de Sara maltratar Agar? Não. Ela chega para Abraão, foi aquilo que eu ensinei semana passada. E ela diz para Abraão: não quero ela aqui. Não quero esse menino sendo criado junto com o meu filho. Mas então Sara errou. Não, Sara era profeta, ela não errou. Porque o próprio Deus diz para Abraão: ouve sua mulher. Mulher tem que ouvir o marido. O marido tem que ouvir a esposa. Os dois, um ouvia o outro, um era cúmplice do outro, um cuidava do outro, um ajudava o outro. Sabe como que ela chamava Abraão? Meu Senhor. Ela lavava os pés dele. Ela nunca desrespeitou ele em público, ela nunca fez brincadeirinha de mau gosto, que eu vejo hoje. Filhas amadas, ela sempre o honrou. Pastora, que coisa mais linda! Uma mulher que desonra o marido jamais ganhará esse homem para o Senhor Jesus. Mesmo que ele esteja errado, nunca o desonre em público. Saiba a hora de falar e como falar. É lógico que Abraão entra em choque, porque ele já amava Ismael. Ele nunca deixou de amar Ismael. Ismael foi filho dele. Não foi o filho da promessa, mas foi filho de Abraão. Mas Deus diz para ele: ouve ela. Eu entendo que nesse momento Deus diz: despede a mãe e a criança, que deles eu cuido. Mas nada pode mexer nessa nação. Irmãos, Deus nunca quis mistureba de luz e trevas. Deus nunca quis. Sara agiu como o povo de Israel age hoje, com os filhos de Ismael. Vocês podem ficar na nossa terra, vocês podem trabalhar aqui, vocês podem comer aqui, mas não desrespeite a gente, não. Não diga que essa nação é de vocês, porque não é. Isso aqui é nosso, é promessa de Deus. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Ela disse: o meu filho não vai ser criado de forma errada. Ela acompanhou aquele menino, gente, vocês não têm noção. Ela acompanhou aquele menino no ventre, cantando para ele, adorando, intercedendo e falando com ele e ensinando o que ela sabia de Deus para ele, porque ela era ensinadora. A tenda de Abraão e de Sara tinha 4 portas abertas, o que a minha não tem. E todo mundo que chegava ali era bem recebido. E o Abraão ensinava os homens, Sara ensinava as mulheres. Entenderam? Não. A começar pela sua casa. E aí nasce aquela criança e nossa Deus, gente. Eu fico imaginando como é que foi isso. Foi a coisa assim do céu na terra. Foi céu na terra quando Isaac nasceu. E Isaac era muito próximo da mãe. Quando a mãe morreu, quando Sara morre, gente, vocês não têm noção, ele não se conformava. O Abraão chama Eliezer e fala assim: vai até a minha parentela buscar alguém para o meu filho, para consolar ele. Ele se deitava na tenda de Sara e ficava. Aquele pai, aquela mãe foi tudo para ele. Entendendo? Então ela foi assim, ela foi uma senhora mãe, a Sara.
enquanto Eva, presta atenção nisso que eu vou falar que é forte, enquanto Eva, infelizmente, tadinha, ela apagou a luz no paraíso, Sara cedeu. Sara tinha uma lâmpada acesa, de sábado a sábado na casa dela, ou de domingo a domingo, como vocês querem entender. Sara foi uma mulher de oração. Se errou, errou porque, como nós, foi ser humano. Mas ela é a mãe. Ela é a mãe de todos os judeus. Ela é nossa mãe. A mãe da fé. Mas nesse momento a senhora concordou, a senhora falou que a fé dela deu, mas quem de nós que já não deu uma bola fora e não dá uma bola fora, pelo menos uma vez por semana? Em que Abraão era diferente dela, pastora? Abraão era assim, ó, irmãos, ó, Deus, não existe impossível para Deus, ele não sabe o que é essa palavra, e eu, como sou filho dele, tomei posse de tudo dele, também não sei o que é impossível. Abraão foi um homem que creu o tempo todo. Vocês estão me entendendo? O tempo todo ele creu. O tempo todo ele acreditou. Mas, pastor, a mulher dele já não tinha mais o fluxo das mulheres. Ah, mas ele disse, isso não é nada para Deus. O Deus que fez tudo isso aí, ele dá uma ressuscitada, ele... Entendeu? Quando você tem Deus, quando você crê em Deus, mulher, você vence qualquer batalha. Está mais que provado que por melhor, e são importantes, mas a psicologia, o aconselhamento bíblico, a filosofia, o retiro de casais, ele ajuda, mas ele não salva o casamento. Só salva um casamento e protege e prospera um casamento quando a gente deixa aquele que criou o casamento entrar em nós e agir e nos direcionar. Quando a gente se permite conhecer a presença e não sair mais dela. Entenderam? Não? Sim ou não? Eu não sei se semana que vem eu falo mais alguma coisa sobre Sara. Por quê, pastor? Porque é muito rico. É muito rico. Está aqui, ó. Pra vocês terem uma base, eu estou estudando um livro judaico sobre Sara. Então eu não estou falando da minha cabeça. Não. Só que isso aqui tem que continuar estudando. Ela foi uma educadora exemplar, né? Eu creio que semana que vem a gente termina, para não cansar muito vocês. Eu gostaria que vocês ouvissem de novo, que deixasse Deus tratar com você e compartilhasse para o máximo de mulheres que você puder.